Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 13 de abril, quarta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, versículos de 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que podereis, que dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. O que levou Judas a negar Jesus, a trair Jesus? O Evangelho apresenta como razão principal a ganância, mas outras motivações também podem ter acontecido. Primeiro, também poderíamos destacar a falta de fé em Jesus como Messias, talvez a decepção, porque os judeus tinham esperança de que Jesus viria para ser um soldado guerreiro que mataria os romanos, que expulsaria os inimigos do território de Jerusalém. Talvez também uma rotina, porque como conviveram 3 anos juntos, então acabaram entrando numa rotina muito grande, uma descrença muito grande. Talvez também por inveja, porque via que alguns discípulos se destacavam, como João, Pedro, Tiago. Muitas vezes, quando Jesus ia rezar sozinho, ele não levava todos, mas levava consigo Pedro, Tiago e João. É difícil saber. Na verdade, quando uma pessoa comete uma traição, não existe razão que justifique. A própria pessoa tomou aquela decisão e vai colher frutos amargos daquela escolha que fez. Embora a pessoa possa se arrepender, mas ela deve ter consciência daquilo que fez. Vejam que combinaram 30 moedas de prata, que era o valor de um escravo. Jesus foi vendido, Jesus foi entregue por um dos seus discípulos. E no primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai um certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos estavam preocupados porque a festa da Páscoa estava chegando. E essa festa era importantíssima para os judeus. Simbolizava a festa da libertação, a festa da esperança, a festa da alegria. Eles recordavam não só o momento em que o povo judeu saiu do Egito como escravos e foram para a terra de Canaã, mas recordavam também o Deus presente na história de cada um, presente na história do seu povo. Então os discípulos foram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Jesus distribuiu a missão, Jesus confiou a missão para que os discípulos preparassem a Páscoa. A Eucaristia é sempre celebrada com a preparação do povo. O povo prepara a Eucaristia, a Páscoa de Jesus, com o canto, com as leituras, a acolhida, com os dons que trazem. E aí o evangelista João diz: Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós me trairá. Eles ficaram muito tristes, e um por um começaram a perguntar: Senhor, será que sou eu? E Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no meu prato. Veja a proximidade de Judas. Judas come com Jesus, põe a mão no prato de Jesus.
Mas Jesus percebe que Judas o irá trair. Muitas vezes a proximidade gera confiança. Jesus se fez próximo de Judas, mas Judas não queria uma proximidade com Jesus, somente queria uma oportunidade para traí-lo. E então Jesus disse: O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu dizes. Jesus confirma: sim, Judas Iscariotes será o traidor. Que Deus nos livre, meus irmãos e irmãs, de uma vida longe de Deus. Que Deus nos livre de uma rotina sem Deus. É preciso temer a Deus e respeitá-lo. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude para vivermos uma quarta-feira feliz e abençoada, neste dia em que celebramos o encontro da Virgem Maria com seu Filho Jesus ao caminho do Calvário. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.